Traz desta palavra que raramente é dita e revelada. Qual? A de que nem sempre foi assim. Quem vê o apóstolo Paulo pregando às igrejas, ganhando almas, pastoreando, cuidando, acha que o tempo todo foi desta maneira, mas nem sempre foi assim. Quem vê a imagem do apóstolo Paulo agora fincado na rocha, admira e pensa: admirável, mas eu repito, nem sempre foi assim. Alguém aqui entrou nesta noite olhando imagens de pessoas, olhando a vida de pessoas, olhando exemplos de pessoas já formadas em Deus, que caminham com Cristo, e pensou: admirável, eu gostaria de ser desta forma, mas eu tenho uma notícia para te dar. Por detrás desta pessoa que você vê, por detrás da ponta, ou melhor, por debaixo da ponta deste iceberg, há um ser humano comum igualzinho a você. Há uma pessoa falha igualzinho a você. Há uma pessoa com fraquezas igualzinho a você. Há uma pessoa com inseguranças igualzinho a você. Há uma pessoa igualzinho no que tange absolutamente todas as coisas que um ser humano pode ser submetido tanto por Deus bem como pela sua carne. Pastor, o que isso significa? Isso significa que talvez você esteja olhando para a vida de pessoas que estiveram aqui em cima deste altar e está dizendo: que belo exemplo. Talvez você já tenha escutado por diversas vezes pastores ministrando e tenha pensado: que bênção, é assim que eu quero ser. Mas quando você olha para dentro de si, você enxerga a fraqueza, você enxerga que você não é igual. Eu quero te dar uma notícia: assim como nós não somos super-heróis, assim o apóstolo Paulo também não era. E a Bíblia vai dizer através da vida do apóstolo Tiago, que Jesus, assim como Elias, estavam sujeitos à mesma paixão. Mas isso, estar sujeito às mesmas paixões, estar submetido a uma carne frágil, não justifica o fato de que o tempo se passa e você glorifica a Deus pela vida das pessoas que você ouve, de que o tempo se passa e você glorifica a Deus pela vida das pessoas que você vê, de que o tempo se passa e você está sempre admirando homens e mulheres de Deus, mas quando chega na sua vez, ao invés de manter os olhos fincados no alvo, você olha para dentro de si mesmo e se entrega às fraquezas. Sabe qual é o conselho de Deus nessa noite? Está na hora de você entender que se eu fiz na vida do apóstolo Paulo, eu vou fazer na sua, que se eu fiz na vida de Elias, eu vou fazer na sua, que se eu fiz na vida do pastor, eu posso fazer também na sua. Aleluia. Esta é uma noite diferente. Por quê? Porque é uma noite de nós sairmos do comodismo, de olharmos para nós mesmos e passarmos longos anos das nossas vidas pensando: esse tipo de obra é só para o pastor Reniel e para sua esposa. Esse tipo de obra é só para evangelista, para pastor, é só para apóstolo. Esse tipo de obra é para semideus. Isso não existe. Ei, deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia diz que os anjos quiseram pregar a palavra que nós estamos pregando do evangelho das boas novas, e Deus disse não. Por quê? Porque nós vamos entregar isso. E quem? Nós quem? A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos entregar isso a vaso. Por que vaso? Porque vaso é bonito, mas é frágil. Talvez você esteja olhando para dentro de você e pensando: não faz sentido Deus fazer na minha vida como faz na vida do outro. Por quê? Porque eu sou muito frágil. Mas a resposta de Deus é diferente. Se eu não quisesse gente frágil, eu tinha entregado nas mãos de anjo. Eu não quero anjo, eu não quero arcanjo, eu não quero serubim. Eu quero você do jeito que você é, nas suas falhas, nas suas transgressões. Por quê? Porque a Bíblia vai
dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se você é fraco, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Se você não tem nenhum tipo de perfeição, é aí que Deus vai te aperfeiçoar. Entenda, nesta noite está na hora de você sair daqui tão cheio do Espírito Santo e convicto de que as suas fraquezas serão resolvidas por Deus, de que as suas debilidades são degraus para você subir, porque Deus quer levantar uma geração, assim como foi na época dos apóstolos. Será que é aqui? Então levanta a sua mão para cima, dá um glória para Jesus de Nazaré. Nós precisamos ser desafiados todos os dias a sair da posição de Isaías. Como assim, pastor? Lá em Isaías, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Isaías está admirando Deus, está admirando o seu trono, está admirando as miríades celestiais que estão o tempo todo dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas ele está vendo tudo muito santo. Ele está vendo um Deus santo e todo poderoso. Ele está vendo um trono santo. Ele está vendo uma fumaça santa. Ele está vendo o serafim santo. Mas para onde ele olha e o que ele realmente finca na sua vida e no seu coração? Sou falho e pecador e por isso morrerei. Deus está se revelando a ele em extrema santidade, e ao invés de Isaías olhar a santidade de Deus e pensar: eu posso ser como ele é, porque se ele é, ele pode me fazer ser também, ele pensa: eu sou muito falho e agora eu vou morrer. Eu tenho lábios impuros e estou no meio de um povo de lábios impuros. Mas ao invés dele olhar o contexto de glória que está se revelando a ele, ele está olhando para dentro de si e está pensando: eu não posso prosseguir. Por quê? Porque daqui para frente é só para quem é santo. Deixe de ser bobo, deixe de ser boba. Por quê? Porque se você está aqui nesse contexto de glória, é porque Deus está se revelando a você, não para você olhar para você, mas para você olhar para o alvo que é ele. Aí agora a Bíblia vai dizer que um serafim, ele pega e tira com uma tenaz uma brasa viva do altar e vai na direção de Isaías. Isaías está olhando e está olhando para si, enquanto está chegando sobre ele aquilo que vai santificá-lo. Ei, santo, acho que você não entendeu. Creia se você quiser, mas Deus nesta noite já deu ordem para santificar a sua vida. Eu não preciso dizer que estou vendo anjo, eu não preciso dizer que estou vendo arcanjo, eu não preciso dizer que estou vendo querubim ou serafim, não. Por quê? Porque onde dois ou mais estiverem reunidos na sua presença, ali ele estaria. Então a presença de Deus já deu ordem, ela te santifica. Você está olhando para você, mas a presença de Deus já está aqui. Sabe o que é uma igreja boa? Eu não tenho nada contra, mas se eu dissesse que o serafim já está indo até você e que eu estou vendo, tinha gente grudada aqui. É terrível, porque você estuda madrugadas e madrugadas, e às vezes você se esguela e ninguém dá um glória. Aí vem alguém e fala: tem um anjo, eita, aí o negócio pega. Mas eu não estou vendo um anjo. Embora eles existam, embora Deus possa dar ordem, você precisa acreditar que o sobrenatural, ele não começa necessariamente naquilo que você vê. O sobrenatural, ele começa a ir em você, em quem você é, quando você se une a Jesus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela vai na divisão da alma com o espírito. Você não precisa esperar um anjo aparecer a você. Por quê? Porque o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, já levantou esta igreja, já levantou esse ministério, já levantou essa liderança, e agora está trazendo esta palavra a você para te santificar. Erebaçui decanta. Existe uma unção poderosa de Deus aqui. Nós estamos debaixo de uma autoridade poderosa de Deus aqui agora. É possível sentir a presença de Deus nos envolvendo aqui agora.
É possível sentir que verdadeiramente a palavra de Deus está se cumprindo aí agora. Receba unção, receba cura, receba poder, receba renovo, receba santificação. Em Isaías de Deus, está na hora de você levantar a mão e dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. A grande questão é que Isaías, ele tem um bom exemplo, mas existe uma criatura de Deus que exemplifica ainda melhor. Por quê? Porque está na hora da gente sair da posição de Isaías e ir para a posição do serafim. Qual é a posição do serafim? Eu falo de posicionamento e atitude, não falo de que o serafim é um grande exemplo. Eu falo de que a atitude do serafim é um exemplo. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Às vezes nós ficamos tanto tempo posicionado, prostrado nas nossas fraquezas, quando na verdade Deus está esperando que a gente seja como o serafim. Por quê? Porque se o serafim, e a palavra serafim significa aquele que arde em fogo, ele está ardendo em fogo. Repare que ele está ardendo em fogo e ao mesmo tempo ele está perto de Deus. Não é possível que você não entendeu. Você fingiu que não entendeu. Eu vou repetir. Repare que o serafim está ardendo em fogo, mas ao mesmo tempo ele está perto de... Só mais uma vez para ver se você entende. Repare que o serafim está ardendo em fogo, Tiago, Pastor Lawrence, mas ao mesmo tempo ele está perto de Deus. Será que se o serafim sai de perto de Deus, ele arde em fogo? Eu posso te dar um conselho: não pague para ver, fique perto de Deus, fique perto de Deus, fique perto de Deus, fique perto de Deus. Ei, decalamassurianda. O mundo pode falar a você que você é chato, que não dá para ter amizade contigo, mas você tem que olhar para dentro de si e dizer: eu vou ficar perto de Deus. Quando chegarem na sua escola, na faculdade, no seu trabalho e taxarem você como chato, lembre-se: eu prefiro ser chato ardendo em chama de fogo de santidade perto de Deus. Porque no dia em que você esquecer esse princípio, que o serafim só arde porque está perto de Deus, você deixa de arder também. Algumas pessoas entraram aqui, o Espírito Santo ministra em meu espírito, já quase esfriando, mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele não apaga o pavio que fumega. Se tem uma pontinha aí, vai ser igual aquela vela de aniversário. O inimigo soprou, parece que apagou, só que aí você sentou do lado de uma brasa, acendeu de novo. Tem brasa de Deus aqui para sua vida hoje. Tem brasa de Deus para sua vida aqui hoje. Acharam que você ia sair do jeito que entrou? Não vai. Tem brasa. Reremanto que faz, né? A posição de Isaías não serve mais neste contexto. Nada contra Isaías, é óbvio, depois que ele foi tocado, porque antes é exatamente a posição que nós ficamos. Mas está na hora de Deus levantar uma geração que está tão perto de Deus, que quando vê alguém cabisbaixo, olhando para si mesmo, para sua fraqueza, e apagando o fogo, já pega na hora, atenaz, tira uma brasa e vai lá visitar ela. Está na hora de Deus levantar uma geração que não vai chegar na roda da igreja e vai falar: você viu fulano? Nossa, você viu a ciclana de shortinho na rua? Deixa o pastor ver. Está na hora de Deus levantar uma geração que não vai perder tempo falando mal de quem se afastou. Vai lá tirar a brasa e vai levar para ela.
Eu não sei se acontece só lá no meu ministério, acho que só. Eu estou falando do meu ministério, só lá, né? Aqui não. Olha só, a gente cai muito nessa tentação, sabe por quê? Porque a gente também não está aceso o suficiente. Quando nós estamos meio cheio, a gente está dentro, mas não tem unção suficiente para buscar quem está lá fora. Então o que nos resta? Falar mal. Então a gente é meio bênção. Pastor, como o senhor pode falar isso? Simples. A Bíblia diz, conselho do apóstolo Paulo, sejam cheios do Espírito Santo. Ele está falando de quanto? Quantidade. O conselho dele não é, seja um pouco cheio, seja meio cheio. Ele diz, seja cheio. Porque quem é cheio não tem tempo para ficar falando mal de quem se afastou. Ele já está tirando brasa do altar e está levando lá para a pessoa. É essa posição que nós temos que estar. É essa atitude que nós temos que ter. Mas como você vai fazer isso se você não está tão perto de Deus como deveria? Mas sabe o que é bom? É que Deus é muito recíproco. A Bíblia diz, achegai-vos em mim, eu me achegarei a vós. Se você está aqui, então Deus está se achegando a você nessa noite. Aleluia. Este homem chamado Paulo, que outrora foi chamado Saulo, ele andou um dia assim também, frio, afastado, de tal forma que ele matava os cristãos, ele perseguia a igreja. Sob a ordem dele, muitas pessoas foram mortas. Era chamado Saulo de Tarso. Ele era tão temido que quando ele se converteu, os historiadores dizem que quando ele chegava na igreja, o povo saía correndo. Chegou o Saulo, não, aquilo ali, nem aposto, aquilo ali é um assassino. As pessoas iam embora. Ele sofria a rejeição dos cristãos, porque ele era terrível. E tem gente que entrou aqui, Aramassui, renegado pelos próprios cristãos, porque você é terrível. E convenhamos, é aquilo, às vezes a gente reclama que as pessoas falam mal da gente, mas se for beber, a gente é pior do que aquilo que as pessoas falam. O fato é que tem gente que é terrível mesmo, e aí junta com um cristão que não está perto de Deus, desculpe, mas lascou tudo. Por quê? Porque nem ele se achega e nem o cristão meio cheio busca. Só que no meio do caminho, enquanto Paulo ia perseguir outra igreja em Damasco, ele se encontra com uma pessoa, aleluia, e é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E a expressão, você vai cair do cavalo, nasce aí, porque Saulo cai do cavalo. E quando ele cai do cavalo, ele cai porque ele viu uma grande luz. E tem gente também que entrou aqui renegado. As pessoas não falam com você direito, porque de fato você é terrível. Mas sabe o que está acontecendo aqui agora? Existe uma luz acesa, que é Jesus Cristo, e você colocou no seu coração que hoje poderia ser o seu último dia. Porque ninguém quer andar com você, porque ninguém quer falar com você, porque ninguém leva a brasa para você. Todo mundo fala mal de você. E você já estava começando a perseguir a igreja lá fora, falando mal da igreja. Sabe o que vai acontecer com você agora? Você está caindo do cavalo, porque Jesus está se revelando a você através da palavra. Tem gente caindo do cavalo, porque achou que era o último dia. E Jesus está falando, ei Saulo, eu estou te derrubando deste cavalo. O destino que você ia, eu estou mudando. E você que era terrível, receba essa palavra, porque agora Saulo, Jesus diz a ele, seu nome agora é Paulo. O que era um homem grande agora será um homem pequeno. Jesus está diminuindo o seu ego para você servir a ele. Jesus está diminuindo você para que ele cresça em você. Jesus está tirando da sua cabeça seus planos para colocar os planos dele. Receba Jesus na sua vida. Receba Jesus na sua vida. Receba Jesus na sua vida. Ei! Algumas pessoas depois dessa noite nunca mais serão as mesmas, porque estão sendo derrubadas dos cavalos que elas estavam montadas.
Elas já estavam indo para uma direção. Jesus está trazendo essa palavra, está vindo confrontar você de frente, está falando: eu estou te derrubando desse cavalo, eu vou transformar a sua vida. A mudança do nome de Saulo para Paulo, ela traz uma conotação de mudança de identidade. Por quê? Porque a partir de agora, Saulo não persegue mais a igreja, agora Saulo é igreja. Sabe qual é o seu problema? Sabe por que muitas vezes você se desviou? Você se afastou de Deus? É porque você estava na igreja. Sabe qual é o convite de Cristo? É que você seja a igreja. Porque você já viu que sentido faria se o meu dedinho decidisse andar para um lado e eu para outro? Imagina aqui, ó, ele se aparta de mim, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer. Quando ele sair, ele vai falar: tô livre, estourei, mané. Mas o tempo vai passar, as bactérias vão entrar, ele não terá mais sangue, ou seja, ele não terá mais vida circulando dentro dele, ele vai apodrecer. E tem gente aqui que está caindo do cavalo, sabe por quê? Porque ele pensou assim: eu vou ser livre. Mas Jesus está falando: você vai ser liberto, ao invés de ser livre do seu jeito. Por quê? Porque de fato já não havia mais sangue circulando, embora você estivesse no corpo. Mas agora Jesus está fincando você, você não estará mais no corpo, você será o corpo. E o sangue derramado na cruz do Calvário trará vida e vida em abundância sobre você. Aleluia! Vida em abundância sobre você. Alguém me orienta até que horas eu devo ir? Eu sou muito disciplinado. Pastor, me diga, são 8:30. Eu não vou eu não vou enfadar os irmãos, mas é assim. Preciso entrar em outro ponto, vem comigo, redobra a sua atenção. Vamos acelerar esse negócio, porque eu tenho algumas coisas de Deus para te falar agora. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, quando eu tenho só 15 minutos, eu prego 15 minutos e vou embora. Os irmãos que congregam comigo sabem. Mas se Jesus está mandando eu falar mais, vou ter que falar mais. Porque a verdade é que às vezes, pastor, eu sei disso. A gente fala: nossa, foi muito tempo. Aí a pessoa vai para casa. Aqui não, só lá na minha igreja. Aí reclama que o culto acabou tarde. Mas você vai ver a hora que ela foi dormir, ela visualizou o WhatsApp, não que eu quisesse ver, mas eu acho que Deus falou: dá uma olhada, 4 da manhã. Reclamou que o culto foi até tarde, porque ao invés de durar 1h20, durou 1h40, e foi dormir 4 da manhã. Mas eu quero crer que a pessoa estava ansiosa para fechar a porta do quarto e orar. É certeza que desceu na madrugada. É certeza que olhou para o culto e falou assim: está muito fraco, quero ir para casa logo e buscar o meu Deus. Eu amo vocês. O fato é que às vezes a gente reclama, mas vai chegar na sua casa e vai fazer o quê? Calma, sai do iFood, já você pede a pizza, segura um pouco e vem comigo. A Bíblia diz então que o apóstolo Paulo agora está pregando. Mas antes de pregar, quando ele caiu do cavalo, ele ficou cego, por causa da luz. Aí vem um homem chamado Barnabé. Rapaz, poucos pregam, mas o cara é bom, cabra bom. Por quê? Porque Barnabé vai tirar ele de dentro da casa, vai ensiná-lo a passar pelo processo de abrir os seus olhos, e vai discipular Paulo e vai enviá-lo. Pastor, eu não entendi. Nem sempre você vai vencer sozinho, meu bom. Nem sempre você é um malandrão da história. Nem sempre você vai caminhar sozinho e vai vencer sozinho. Tem bênção que está na mão de gente que você nem imagina. Tem bênção que está na mão só da sua liderança, e Deus não vai dar a outra pessoa e a mais ninguém. Tem bênção que se você não tiver uma liderança, você não vai para frente. E tem bênção que vai ser aquela pessoa que você mais despreza. Um dia ela pode te dar o conselho que vai mudar a sua vida. Aconteceu comigo.
E aí o Espírito Santo me disse assim, eu queria que ele tivesse me dito antes, mas quem sou eu para questionar? E aí quando a pessoa me deu um conselho, a pessoa que eu nunca dei a mínima, o Espírito Santo me disse assim: deixa eu te lembrar de uma coisa, meu filho. Moisés tinha uma grande chamada, Moisés tinha o povo todo, mas quem aconselhou e trouxe sucesso para o seu ministério foi Jetro, que não tinha nenhum e nem outro. Talvez você esteja tentando andar sozinho, por isso você não conseguiu caminhar para frente até hoje. Posso te falar uma coisa? Baixa sua bola. Não, porque eu não me submeto ao homem, eu vou para o joelho e terra. Eu sou pentecostal, mas tenho um pavor dessas frases. Pavor. Não, porque não é o homem que manda em mim. Às vezes a pessoa não está nem interessada em mandar em você. Você é tão difícil que se ela pudesse nem falava. Mas precisa cuidar, não é? Precisa pastorear, não é? Você passou por aquela porta, e eu acho que ninguém enfiou uma arma na sua cabeça e falou vai. Aí quando você entra, o Senhor já fala assim: ó, pastor, você vela por aquela alma. O pastor tem que ir até você, às vezes ele nem queria, mas ele tem que cuidar. Aí quando ele chega para falar com você, você é tão arredio, tão arredia, que ele não sabe se é ovelha ou se é bode. E tem gente que se acostuma com o cheiro do bode. Quem já ouviu essa expressão? Irmãos, eu tenho 30 anos, mas a minha avó dizia: o bode é o seguinte, meu irmão, o bode, ele vai se aproximando da sua casa, ele tem um cheiro horrível, horrível, mas ele não é bobo, ele não chega entrando de vez na sala, ele vai devagar, ele está no seu quintal, daqui a pouco ele está na porta, e vai indo, daqui a pouco ele entra um pouquinho, aí ele encosta só o rostinho dele. Imagina o burrinho do Shrek, mais ou menos assim, fica mais meigo, né? Dá para imaginar. Aí quando ele vê uma oportunidade, dia após dia ele vai entrando. Daqui a pouco chega uma visita, quando ela passa pela porta, fala, nossa, aí vai ver, tem um bode lá dentro, e a família não percebeu. Aí ela fala, mas gente, tem um bode aqui, está fedendo. Ah, a gente se acostumou com o cheiro do bode. E tem gente que o pastor, ele vai atrás, a liderança vai atrás, e quando vai para tentar ajudar, discipular, como Barnabé fez com Paulo, sente o cheiro forte da pessoa arredio, e pensa, isso aqui não é ovelha não, isso aqui é bode. E aonde está o grande problema? É que a gente se acostuma com o cheiro do bode, quando a gente se acostuma com o pecado que mais cresce na nossa vida. E a Bíblia diz que um abismo leva a outro. É necessário você entender que o pecado é como um filhote de leão. É bonitinho no começo, é bom. Você já viu um filhote de leão? É a coisa mais linda. Aí você cria ele, ele cresce e arrebenta você todinho. O pecado é igualzinho. Você tem que entender que muitas vezes você é arredio, não é porque você é muito crente, é porque você é muito orgulhoso, é porque você é muito orgulhosa. Aí você não pode ser aconselhado, não é? Aí você não pode ser direcionado, não é verdade? Porque você tem contato direto, não é? Deixa eu só te contar uma coisa. Você sabe por que a cruz é assim? Porque para ter comunhão assim, você tem que ter assim. Eu não falo com fulano, com ciclano, porque eu sou homem e mulher de Deus. Ó o bico. Esse jovem de hoje em dia, nada contra, como se você fosse muito santo. Deixa eu te explicar uma coisa. Você quer ter comunhão assim com Deus, você tem que ter comunhão com quem está do seu lado. Eu respeito o chão que nós pisamos, os antigos construíram, glória a Deus, mas também precisa respeitar quem está dando continuidade. Tem uma coisa que eu detesto: conversar com lideranças cansadas. Não dá. Por quê? Porque é só reclamação, é só problema. E a questão é que quando ela dá de frente com uma pessoa como essa que eu acabei de dizer agora, multiplica o seu cansaço. Então a culpa não é da liderança, a culpa é de você, que é um bode terrível, que não aceita um conselho, que não
aceita um direcionamento. Está na hora de você entender que às vezes Deus vai usar a vida de pessoas que você não gostaria para liberar a bênção que você precisa. Está na hora de você entender que você não é dono e dona da verdade, e que Deus levanta quem Ele quer, do jeito que Ele quer, para direcionar quem Ele quer. Você não vê muitas citações de Barnabé, você vê muito sobre Paulo. Mas se Paulo não tivesse tido um Barnabé na sua vida, ele não seria o Paulo que ele foi. Aleluia! É disso que nós precisamos, nos submetermos às vezes, ouvir conselhos às vezes, sermos discipulados às vezes, andarmos juntos às vezes. Não é só comunhão com Deus, é comunhão com Deus e com quem está aqui dentro. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como o azeite que escorre sobre a barba de Arão. A Bíblia vai dizer que a bênção é liberada quando há comunhão entre os irmãos. Precisa haver comunhão entre a igreja, precisa haver comunhão entre os irmãos, precisa haver comunhão entre as famílias, precisa haver comunhão nos casamentos, precisa haver comunhão entre as equipes, precisa haver comunhão entre as unidades. Você tem que ter comunhão com quem você trabalha, você tem que ter comunhão com quem você estuda. Aqueles que não perseguem a igreja já estão prestes a se tornar igreja. Tenha comunhão com eles também. Não ande sozinho. Aí a Bíblia vai dizer agora, e eu caminho para o final, que Paulo inicia a sua carreira, mas ele sofre tanto como apóstolo. Ele sofre tanto porque primeiro ninguém reconhece. Ele chega a dizer assim: agora não me importunes mais, porque eu carrego as marcas de Cristo em mim. As pessoas são um sinal do meu apostolado. E talvez você tenha entrado aqui e ninguém reconheceu o seu ministério. Sabe onde está o reconhecimento do seu ministério? Nas vidas que você ganhou e cuidou para Jesus. Sabe aonde está o reconhecimento que você merece? Nas almas que você vai enviar para o céu. Às vezes a gente está esperando um reconhecimento além daquilo que Deus quer que nós tenhamos, mas se Deus der esse reconhecimento para você agora, você não vai saber lidar, isso vai tomar um espaço de Deus na sua vida. Então Deus está falando assim para você: olha para as vidas que você está ganhando, olha para as vidas que você está cuidando, olhe para as pessoas que você está discipulando. Este é o reconhecimento. Por quê? Porque a minha graça te basta e a minha presença é o teu prazer. Aleluia! A presença de Deus é o prazer da igreja. A presença de Deus é o reconhecimento da igreja. É da presença que a gente precisa. A gente não precisa das palmas humanas, a gente não precisa do reconhecimento humano, a gente não precisa da exaltação humana. A gente precisa que Deus se faça presente todos os dias. Mas constantemente as pessoas vinham lembrar o apóstolo Paulo. E aí chega um momento em que o apóstolo Paulo encontra a saída para não mais ser puxado para baixo por causa do seu passado de derrota. E tem pessoas aqui que precisam encontrar a saída para nunca mais se sabotarem por causa do seu passado de derrota. Tem gente aqui que desanima só de pensar o quanto já tentou e não conseguiu. E aí o apóstolo Paulo então ele libera esta palavra. E é esta palavra que o Senhor está me impulsionando a liberar sobre a sua vida hoje. Eu declaro no nome de Jesus, aleluia. Não importa o seu passado de derrota, não importa o seu passado pecaminoso, o negócio é agora em diante, porque Deus tem um futuro próspero para a sua vida. Porque a Bíblia diz que Deus sabe os pensamentos que Ele tem tido ao nosso respeito: pensamento de paz, pensamento de alegria, pensamento de comunhão, para nos dar um futuro próspero na sua presença, para realizar o desejo do nosso coração. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, esquecendo-nos das coisas que para trás ficaram, nós prosseguimos
seguimos para o alvo, na soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo é o céu, o alvo é o céu, o alvo é o céu. Esqueça o passado, você está caminhando para o céu, para a nova Jerusalém de Deus. Segura só mais alguns minutinhos. Por quê? Porque esquecer o passado não é tão fácil assim, eu sei disso. Eu seria irresponsável se eu fosse embora sem falar isso. Esquecer o passado exige muito sobre nós. E às vezes, aliás, sobre muitas pessoas vai ficar sempre um questionamento. Qual? O questionamento de que se porventura você não esquecer, você jamais entenderá o porquê desses acontecimentos. Tem gente aqui que não sabe o porquê que lhe sobreveio tanto mal. Tem gente aqui que não sabe o porquê que derrotado foi tantas vezes. Tem gente aqui que não compreende o porquê que nunca conseguiu ser constante em Deus. Tem gente aqui que tentou tantas vezes e não venceu em tantas áreas, que hoje tudo que a pessoa mais consegue é se questionar. Tem pessoas que mal conseguem prestar atenção numa palavra como essa, sabe por quê? Porque pensa, eu já estou cansado de ouvir sobre isso, mas eu tenho uma resposta de Deus para você, e você nunca mais vai esquecer da resposta de Deus. E esta é: vocês sabem como é formada uma pérola? A pérola, ela é formada dentro de uma espécie de crustáceo, se é que pode assim dizer. Imaginemos uma ostra. Ela tem duas capas fortes que a protegem. Alguém já comeu ostra? Ou já viu? Ela é bem mole por dentro, mas tem duas capas que protegem. Porém, existem brechas nessa proteção, que muitas vezes acaba entrando alguns intrusos por ali. Seja, por exemplo, um grão de areia, um pedaço de pedra ou algo neste sentido. Chega um momento em que aquilo começa a machucar tanto ela, que só lhe resta duas opções: ou ela morre e apodrece lá dentro, porque fica tão machucada que acaba apodrecendo toda a sua carne, ou ela libera uma substância que já está dentro dela, chamada nácar. A substância chamada nácar, ela vai envolver aquele grão, e quando envolve aquele grão, ela começa a formar algo redondo que não mais machuca ela, porque é liso. A questão é que quando forma, as pessoas pegam aquele ser, e quando abrem a sua capa, está cheio de pérolas. Ela forma a pérola na medida em que se machuca. Ela forma o que é precioso na medida em que ela é afrontada e derrotada dentro de si mesma. A questão é que muitos cristãos não entenderam que você tem duas opções: ou você morre com o seu passado, que você tanto questiona e não sabe o porquê que foi tão ruim, ou você libera uma substância que já está dentro de você, chamada Espírito Santo. A grande questão da ostra é que, como ela tem duas capas fortes, ninguém sabe que lá dentro ela está sendo machucada. E você entrou aqui com uma capa forte, que é a sua máscara social, mas só Deus sabe como você estava por dentro. Sabe qual é a resposta de Deus para você nessa noite? Eu estou liberando o nácar dentro de você. A minha presença está envolvendo este trauma do seu passado. Por quê? Você sabe como foi? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe como foi que eu desenvolvi essa ministração em Deus? Liberando o nácar. Como assim? Quando eu era criança, eu era gago.
E eu sempre tive medo de voltar a gaguejar. Quanto mais medo, mais me assolava. Mas eu dava um de durão, nunca demonstrei isso a ninguém. Eu tenho um amigo aqui de infância, nunca eu disse isso para ele. Por quê? Porque eu sou uma ostra com uma máscara social, mas eu tenho fraquezas dentro de mim. A gente esconde. Uma certa feita eu fui ministrar num ministério que eu queria muito pregar. Adivinha? Gaguejei. E glória a Deus por isso, porque minha motivação estava errada. Mas eu cheguei em casa arrasado. A vontade que eu tinha era de rasgar a Bíblia e me enfiar debaixo da cama e falar: mãe, abre as pernas que eu quero voltar. Quero voltar para a barriga. Nossa, eu fiquei muito mal. Eu passei vergonha. Mas naquela noite o Espírito Santo falou para mim: lança a rede de novo. Então eu sentei na mesa, na cadeira, debrucei-me na mesa, peguei um caderno e falei: eu vou desenvolver a partir de agora ministrações em Deus tão curadoras que nunca mais isso vai me acontecer. Então o nacar de Deus, que era o Espírito Santo, estava dentro de mim e envolveu. Sabe o que eu vim trazer para você hoje? A minha pérola. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Por gentileza, curve sua cabeça, eu quero apenas orar. Santo Senhor Jesus, a sua palavra foi pregada. O Senhor é um Deus poderoso, que fala com a sua igreja. Neste momento, que o teu Espírito Santo, assim como o nacar que envolve a pérola, assim como o nacar que está dentro daquele ser, que o teu Espírito Santo neste momento cure traumas, que todos nós saiamos daqui esquecendo-nos do nosso passado e prosseguindo para o alvo, sabendo que nosso alvo é a nova Jerusalém, sabendo que o nosso alvo é a coroa de vida eterna. Que haja cura aqui agora, que haja libertação aqui agora, em nome de Jesus, que haja libertação, porque a tua unção despedaça todo jugo. E se alguém entrou aqui frio, apático, que ela seja renovada agora em nome de Jesus. Do jeito em que estamos, eu quero fazer uma pergunta rápida. Existe alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas sabe que Deus está falando contigo, sabe que Deus tem algo novo para você, que Deus tem cura para a sua vida, que Deus tem um futuro vitorioso para você, de muitas lutas, mas de muitas vitórias. Mas você ainda não se rendeu nos pés do Senhor, você ainda não entregou a sua vida a Jesus, por isso você ainda não o possibilitou de trabalhar na sua vida. Por favor, faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você aqui agora, porque um dia eu estive na sua posição, e Deus exigiu de mim apenas a coragem de levantar a mão e entregar a minha vida, e o restante Ele fez. Talvez você pense: eu não consigo. Você tem razão, mas Deus vai fazer tudo o que precisa ser feito para que você consiga caminhar com Ele. Existe alguém aqui? Faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você que quer entregar a sua vida a Jesus. Eu quero também estender esse convite para você que porventura se afastou de Deus, quebrou a aliança que você tinha com o Senhor, mas nessa noite há um desejo em seu coração de voltar. Faça um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você também. Existe alguém aqui? Levanta a sua mão alto para eu ver. Oh, glória a Deus, Deus abençoe, aleluia. Por favor, vem aqui na frente, aleluia. A igreja glorifique, porque Deus está operando grandes milagres neste lugar. Alamaço e decantar alabá.
Vem você que está aí. Tem mais gente aqui que está resistindo. Sai do seu lugar e vem também. Sai do seu lugar e vem também. Porque o inimigo vai soprar no seu ouvido e vai dizer assim: você não consegue. Mas Jesus está se responsabilizando e está dizendo: coloca a sua vida no meu nome que eu faço o resto. Aleluia. Aonde está a terceira pessoa? Levanta a sua mão, nós vamos orar por você. Jesus, quebra toda resistência agora. Jesus, quebra toda resistência agora. Quebranta, Senhor, os corações. Existe mais alguém aqui que deseja